Visitam a Batista Aliança e sempre são usadas por Deus nesses dias, amém? Para a honra e glória do Senhor, com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Maria Silva. Eu vou falar no estilo das Assembleias de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero dizer que estou feliz de estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus, agradecendo também ao pastor Roger, a pastora Gláucia, por essa oportunidade que nos dá. Estou aqui vindo de uma jornada bem grande, né, em vários estados do nosso país. Estou um pouco rouca, mas vamos compartilhar aqui o que Deus tem para nós. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no versículo... Aliás, primeiro vamos para o Gênesis 37, desculpa. Gênesis 37. Deus, diz a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 37 do Gênesis. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E mais adiante, aqui no versículo 31 do mesmo capítulo, do versículo 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria o título de Vestes Rasgadas. Porque, geralmente, a gente tem uma visão da palavra de Deus. E quando, ou pelo menos uma expectativa da palavra de Deus, que a palavra de Deus tem uma determinada conformação de acordo com aquilo que nós queremos, que nós desejamos que seja. Então, pastor Roger, eu estou feliz de estar aqui com vocês, pelo fato de que esse é o momento da gente poder falar da palavra de Deus a partir da própria palavra, daquilo que ela é em si mesma, e não daquilo que são as nossas projeções sobre a palavra. E essa ideia de vestes rasgadas tem a ver com um momento importante da história da nossa salvação. José, todos conhecem aqui a história, era o filho amado do pai, não é? Ismael. E ele amava mais a José, pelo texto bíblico, não é? Do que amava os demais filhos.
E isso criava contendas dentro da família, porque os outros irmãos, legitimamente, se sentiam mal, vendo que o pai amava mais a José do que a eles. Mas, se não bastasse, o pai fez uma túnica bonita, de muitas cores, para o filho. E o filho ainda tinha sonhos, que eram sonhos muito estranhos, não é? De que os irmãos se inclinavam a ele, como se ele fosse alguém mais importante do que os irmãos. E isso foi gerando uma situação muito difícil no seio daquela família. Até que um belo dia, quando eles estão fazendo o trabalho do pastoreio, eles criam uma oportunidade para se livrar daquele irmão que, se fosse nos termos de hoje, lá no meu Acre, dizia, aquele irmão metido, né? E então eles lançam ele dentro de uma cova, não é? Porque primeiramente eles intentariam matá-lo, mas há uma intervenção para que isso não aconteça, para que o sangue não fique sobre as mãos dele, a culpa, não é? E lançam na cova. E depois resolvem vendê-lo para uma caravana de ismaelitas, não é isso? Que iam para o Egito. E tem uma estratégia depois, que é de pegar a túnica, levar a túnica molhada no sangue de um cabrito, para que o pai, não é, tivesse, o velho Jacó tivesse a impressão de que o filho tinha sido devorado por uma besta fera. E assim fizeram. E é interessante que o pai, quando vê que o filho foi morto, estraçalhado por uma besta fera, ele fica profundamente triste e chora inconsolavelmente. E mesmo assim, aqueles irmãos mantinham-se em segredo e até consolavam o pai da perda do irmão. E mantiveram aquele segredo por muito tempo. Uma veste que foi rasgada, que foi a veste, acho que foi de um dos irmãos, né? Que quando viu que o irmão não estava mais dentro da cova, ele decide rasgar as suas próprias vestes e tem a estratégia de levar a túnica como forma de ocultar o desaparecimento do irmão. Rasgou as suas vestes. Deixa eu ver aqui exatamente quem foi que rasgou as vestes. Foi Rúben, né? Que rasgou as suas vestes. Ele era uma pessoa mais determinada. E essas vestes não foram rasgadas em vão. Aquele sangue não foi embebido em vão sobre aquela túnica de muitas cores, feita com muito amor por um pai para um filho predileto, um filho mais amado do que todos os filhos, do que todos os demais. Era um prenúncio de um filho muito amado, que um dia teria também as suas vestes rasgadas, repartidas, e que não mais embebidas em sangue de animal, mas embebidas no seu próprio sangue. Era o prenúncio de algo que nós geralmente fazemos em relação à palavra de Deus. Diz o texto bíblico, aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 23. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo,
não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. É interessante que a gente pode pensar, mas por que esse detalhe, né? Por que isso está sendo contado no texto bíblico? Qual é o sentido aqui de se referir? E o profeta Isaías já havia profetizado que tal assim seria, de que iriam lançar sorte sobre a túnica de Jesus. Por que o profeta, acho que 700 anos antes da vinda de Cristo, profetiza sobre essa túnica, que iam lançar sorte sobre a túnica de Jesus? Nada que está aqui no texto bíblico é por acaso. E por que acontece que as vestes de Jesus, não a túnica, elas foram rasgadas, divididas, cortadas aos pedaços, e não a túnica? Parece um detalhe apenas que a gente passa por ele. Mas se José, na verdade, era uma prefiguração do sacrifício de Jesus, do que aconteceu com Jesus, com as vestes de Jesus, com a túnica de Jesus, porque o que fez Deus, nos deu o seu Filho muito amado, o mais amado de todo o universo. E esse Filho mais amado de todo o universo teve que ser sacrificado pela minha culpa, pela minha inveja, pela minha raiva, pelo meu pecado, pela minha desonestidade, pela minha insegurança, por coisas que a gente faz em alguém que nem é culpado e que não tinha culpa nenhuma. Da mesma forma que aqueles irmãos invejosos, claro que ali é um símbolo imperfeito da perfeição do que viria na pessoa de Jesus. Mas o Velho Testamento é ele todo uma prefiguração do que vai ser a vinda de Jesus. Tem um escritor chamado Philip Yancey que ele diz que no Velho Testamento nós temos o mel dentro da rocha. E para tirar mel da rocha é muito difícil. Primeiro porque você tem que quebrar a rocha e o favo de mel é muito delicado. Se você vai com uma picareta, pode quebrar a rocha, mas pode estourar também o favo de mel, pastor. Se você botar uma dinamite para ser menos o trabalho, pior ainda. Tirar mel da rocha não é fácil. E o Philip Yancey, ele diz, o Velho Testamento é tirar mel da rocha. O Novo Testamento é tirar mel do favo, de dentro da garrafa, de dentro já comprado no supermercado, não precisa nem enfrentar as abelhas. Mas o Velho Testamento é mel tirado da rocha. E o Novo Testamento é maravilhoso porque ele é uma síntese do Velho Testamento. Tudo que está dito ali é sobre ele, para ele, por ele. Tudo que está dito ali, nada é por acaso, tem a ver com Jesus Cristo. Então, quando você olha para o sacrifício de Isaac, é uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Quando você olha para
o sofrimento injusto pelo qual Jó teve que passar é uma prefiguração do sofrimento injusto pelo qual Jesus teve que passar. E Jesus é tão perfeito, e ele é a síntese de tudo que está no Velho Testamento, que ele consegue juntar todos esses grandes homens da fé na sua pessoa, porque ele é o varão perfeito. Era impossível que Abraão tivesse todas as qualidades. Impossível que Jó tivesse todas as qualidades, que José tivesse todas as qualidades, que Davi tivesse todas as qualidades. São vários homens de Deus testemunhando em sua própria vida uma pequena parcela, uma pequena gotinha de mel do que é a verdade, o amor, a beleza de Jesus. É mel tirado da rocha. Quando os soldados pegam as vestes de Jesus e fazem 4 partes para que sejam elas, não é? Distribuídas entre eles, provavelmente, tem uma coisa importante aqui. A palavra de Deus, ela não pode ser adaptada à nossa forma, à nossa ambição, às nossas coisas do mundo. A palavra de Deus é ela por ela mesma. E, geralmente, a gente tem, digamos assim, a tentação, né, de querer rasgar as vestes de Jesus para adaptá-la à nossa forma, para moldá-la à nossa forma. Os 10 mandamentos, que é a lei, é a única forma de chegar até Deus. Só é possível ir a Deus cumprindo a lei. Os 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés. No entanto, há uma síntese da lei. E Deus não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não idolatrar, todas aquelas recomendações, elas estão resumidas em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós conseguimos, e ao longo das nossas vidas, não é? Como fizeram aqueles soldados, e tentando adaptar as vestes de Jesus à nossa forma, ao nosso tamanho, ao nosso desejo, à nossa vontade, à nossa ambição. Mas as vestes de Jesus, elas têm a forma de Jesus. E aquela tentativa de cortar em 4 partes, na minha compreensão, somos nós tentando adaptar a palavra de Jesus à nossa forma, aos nossos interesses. Muitas vezes fazemos isso. Só que tem uma coisa que é imutável, que o profeta Isaías disse 700 anos antes de Jesus vir até nós. Ele disse que, no caso, iam lançar sorte sobre a sua túnica, porque a túnica de Jesus, olha o detalhe aqui, disseram, aliás, a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E isso chamou a atenção daqueles soldados. Provavelmente uma túnica bonita, bem feita, mas uma túnica que não tinha costura. Uma túnica tecida com muito esmero, muito parecida com aquela túnica de muitas cores, que prefigurava essa túnica de Jesus. Essa túnica não poderia ser repartida. Se ela fosse cortada, todo o sentido, de que adianta
um pedaço para um pedaço para outro. A túnica, provavelmente, se fosse tecida, como se, vamos imaginar o nosso tricô. Uma peça completa, sem costura, feita de tricô. Se alguém resolve cortar um pedaço para um para outro, o que vai acontecer? Vai desmanchar a peça, não serve para nada. Não vai ficar com nenhuma utilidade, nem beleza. E eles olhando para aquilo, uma peça completa, essa não vamos partir. Essa vamos lançar sorte para ver quem vai ficar com ela inteira. A palavra de Deus, que é indivisível, essa palavra de Deus, quando ela é colocada dentro de um pequeno frasco de perfume, ela se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquela túnica perfeita que não podia ser dividida, é isso que ela fala, é isso que ela representa. Aí não tem mais para onde você tangenciar. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, e esse amor se traduz em amor ao próximo como a si mesmo. Ou não há como chegar até Deus. Mas eu não sou capaz disso, irmã Marina. Eu não sou capaz ainda de ter esse amor tão profundo, tão perfeito, de vestir essa vestimenta perfeita, essa túnica que é indivisível. Eu ainda estou naquela fase de ficar pegando um pedacinho da lei aqui. Então, se é para não matar, olha, pode ter certeza, eu, graças a Deus, nunca matei ninguém, nem penso numa coisa dessa. Mas eu ainda não sou capaz de amar o meu próximo como a mim mesma. Eu ainda não sou capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Não sou capaz. Então, e aí? Eu não tenho como chegar até Deus, mas a pessoa de quem os soldados tomaram a túnica, que não podia ser dividida, ele fez isso por nós. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. E ele nos amou como a si mesmo. E nele eu amo a Deus sobre todas as coisas. E nele eu amo o meu irmão, minha irmã, ou qualquer pessoa, como a mim mesma. É nele. Essa vestimenta só é possível quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, há que nos lembrar que um dia nós também rasgamos as vestes de Jesus. Tentamos adaptar Jesus à nossa forma, ao nosso jeito de ser, à nossa forma de pensar. É nesse lugar aqui que prevalece a palavra, o mel tirado da rocha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantos livros tem a Bíblia, pastor? 66. Todos eles estão resumidos nessa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos a mania de querer adaptar a palavra de Deus às nossas circunstâncias. A palavra de Deus diz muitas coisas. E nós escolhemos o que interessa. Rasgamos as vestes de Jesus, que simboliza aqui a sua lei, a sua palavra, e escolhemos o menor pedaço. E quando ela é colorida, como a de José, vamos ver as cores que cada um de nós se agrada. É o verde, é o preto, é o azul, é o amarelo. E a gente sai fazendo isso. A palavra de Deus tem muitos ensinamentos. O livro de Provérbios diz: abre a tua boca a favor do pobre e julga retamente a favor da justiça para os pobres e os necessitados. O livro de Levítico, em Levítico 25, Deus nos fala de que a terra não pode ser propriedade ad infinito de ninguém, porque a terra é de Deus. E que nós não deveríamos vender a terra, apenas os anos os quais usufruímos a novidade da terra.
A palavra de Deus diz ainda que nós não devemos fazer acepção de pessoas. A palavra de Deus diz ainda que nós devemos olhar de tudo e reter o bem, evitando toda a aparência do mal. O apóstolo Paulo diz: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem senhor, não há macho nem fêmea, porque todos somos um em Cristo Jesus. Mas nós ainda discriminamos pessoas pela sua condição social, nós discriminamos pessoas pela sua naturalidade, pela sua nacionalidade, às vezes até pela sua região. Nós discriminamos pessoas por aquilo que é o seu gênero, se é homem, se é mulher. As mulheres já sofreram e ainda sofrem muita discriminação. Mas a palavra de Deus diz para não fazer discriminação de pessoas, acepção de pessoas. E quando nós não temos uma visão integral da palavra, nós rasgamos as vestes de Jesus e a gente escolhe o pedaço que mais nos interessa. Se o que eu tenho mais facilidade de fazer é uma crítica moral, então eu vou ficar falando só de moral. Se o que eu tenho mais dificuldade de fazer é a justiça social, então essa parte de abre a tua boca a favor dos pobres, julga retamente, essa daí eu não vou me interessar muito por ela. Se o que eu tenho dificuldade de fazer é de seguir o exemplo de Jesus na hora de pagar os impostos, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, essa parte eu nem consigo notar. É um pedacinho da veste de Jesus que esse fica com outro soldado aqui do lado. Eu não preciso tomar conhecimento. Mas as vestes de Jesus, elas são inteiras. E muitas vezes nós queremos utilizar apenas uma pequena parte para adaptar Deus àquilo que são as nossas limitações. Mas Deus quer que olhemos para a estatura do varão perfeito. Deus quer que olhemos para Ele e que recebamos a sua palavra por inteiro, de forma integral. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos um olhar para aqueles que ainda não estão dentro da igreja. Nem sei por que eu estou dizendo isso aqui hoje. Temos um olhar para aqueles que ainda não estão dentro da igreja, como se nós disséssemos: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele que está lá naquele bar. Eu não sou como aquele que está lá não sei aonde. Eu não sou como aquela que está não sei de que forma. Graças te dou, Senhor, porque eu estou aqui, nesse domingo, diante de Ti, ouvindo a Tua palavra. Graças te dou. Mas o que Jesus quer é que a gente olhe para essas pessoas, todas elas, amando a Ele sobre todas as coisas, e a essas pessoas como se fosse a nós mesmos. E eu, toda vez que eu penso nisso, eu me lembro de quando eu não estava aqui. E eu glorifico a Deus, porque um dia alguém olhou para mim e falou de Jesus para mim. E eu tenho certeza que uma boa parte aqui não nasceu em lar evangélico, que foi alcançado de alguma forma por alguém. E no momento que a gente é enxertado na figueira verdadeira, a gente, mesmo que sendo um galho de samambaia, sendo um galho de goiabeira, do que for, quando você é enxertado na videira verdadeira, você recebe a seiva, você tem as folhas, você se transforma também na videira. E aí você olha para os outros galhos e diz: esse aí não é videira. Esse aí não é boa bisca. Mas o que a palavra está dizendo é que devemos olhar para ela por inteiro. Ele quer que a gente tenha uma atitude de justiça para com os que são necessitados, os que são injustiçados, os que são pobres, os que são oprimidos. Ele quer que a gente tenha uma atitude
de combate ao preconceito. Ele quer que a gente tenha uma atitude de honestidade, de respeito à lei. Se até ele pagou os impostos, por que que eu não vou pagar os meus impostos? Eu conheço um irmão que era sócio, disse que de um grupo importante, e ele deu esse testemunho. E eles faziam algumas coisas para não ter que pagar os impostos. Só que quando ele se converteu, ele pensou, não posso mais fazer isso. Agora eu tenho que pagar os impostos. E a família disse, agora você vai nos levar à falência. Porque se for pagar tudo isso que está aí atrasado, que você quer pagar, que não foi pago, vai à falência. Ele disse, então vamos acabar com a sociedade. Vocês ficam com a sociedade de vocês. E eu vou começar pequenininho com a minha parte aqui, mas eu quero pagar todos os impostos, como Jesus disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele enlouqueceu, virou evangélico, agora ficou doido. E hoje ele é um homem muito rico. E ele diz que a sua família, infelizmente, os negócios começaram a decair. Para ver como Deus faz a diferença entre o santo e o profano. Há uma diferença entre o santo e o profano. O que aqueles soldados fizeram foi profanar as vestes de Jesus. E a gente não pode continuar profanando as vestes de Jesus. Mas ele diz, olha, tem uma túnica inteira aqui, que você pode vestir. Essa túnica representa amar a mim sobre todas as coisas, e o teu próximo como se fosse a você mesmo. Quando isso estiver em você, por meio de Jesus, as outras partes, as outras vestimentas, virão por acréscimo. Aí, fazer justiça a favor do pobre, não ser uma pessoa ambiciosa, é uma cura que essa palavra, passando por nós, vai fazendo. A palavra de Deus é uma palavra que cura. Existe aquela história de um jovem que perguntou a um sábio como é que ele faria para entender a sabedoria de Deus. E o sábio disse, primeiro vamos fazer um exercício, um pequeno exercício. Pegue aquele cesto e encha essa caixa de água aqui com esse cesto. E o jovem, a sabedoria de Deus que está na palavra de Deus. E o jovem descia lá embaixo, um rio, num despenhadeiro, subia com o cesto seco. E quando já estava muito cansado, foi ficando muito irritado e disse, isso é uma idiotice. Isso aqui não me ensina absolutamente nada. Você está me fazendo de bobo. Eu quero entender como se faz para entender a sabedoria de Deus que está na sua palavra. E você me manda carregar água num cesto para encher uma caixa enorme, e eu encho o cesto e a água cai toda, e não acontece nada. Eu vou parar. E ele disse, mas não aconteceu nada mesmo. Ele disse, não aconteceu, a caixa continua seca e o cesto continua vazio também. E ele disse, você prestou atenção que o cesto estava sujo quando você começou a ir carregar água nele? Ele disse, de fato, estava muito sujo o cesto. E o que aconteceu agora? O cesto está bem mais limpo. E ele disse, a sabedoria da palavra de Deus é como esse cesto, você e essa água. Você nunca vai reter a palavra de Deus em você por inteiro, para ter toda a sabedoria de Deus. Mas essa palavra passando em você, como passou nesse cesto, vai limpar o velho homem, a velha Marina, a velha Maria, a velha Júlia, o velho Pedro, que estava sujo do pecado, e vai deixando você limpo como esse cesto. Essa palavra de Deus passando em nós, ela nos cura. Ela nos cura. É ela que traz a nós
outros sentidos para a vida. Quantas pessoas aqui não sofriam por coisas que já não sofrem mais, porque a água passou por esse cesto? Quantas pessoas aqui agora têm paciência de coisas que não tinham paciência, porque a água passou por esse cesto, lavando aquela crosta da impaciência, da teimosia, da arrogância. Essa palavra, eu amo essa palavra, você ama essa palavra, porque aqueles que continuaram aos pés da cruz de Jesus, a sua mãe, Maria Madalena foi uma pessoa que foi agraciada por essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque os religiosos da época não davam a mínima. Jesus falou muito, eu porém vos digo. Vocês acham que é isso? É assim, eu porém vos digo. Quantos eu porém vos digo não seria dito a nós hoje? Eu congrego lá na Assembleia de Deus da L2 com o pastor Sóstenes Apolo. E um dia ele fez uma fala que me impactou muito. Ele é um homem muito sério, muito preparado, pastor, muito sábio. E ele disse, olha, se Jesus congregasse na nossa igreja, ele ficaria sempre no banco de trás, em correção, né? Porque Jesus ficava misturado com as pessoas mais inaceitáveis para o nosso padrão. Jesus faz o ministério completamente fora da caixinha. Não era dentro da sinagoga, era nas praias, era nos morros, andando com as pessoas. Porque o que ele queria? Levar essa água que lava o cesto para todas as pessoas. Cada igreja que a gente tem, em Taguatinga, em Samambaia, em qualquer lugar, é como se fosse a água passando no cesto, a água passando no cesto. E se cada um de nós se transformar nessa gotinha d'água, quantos cestos nós não poderemos, pelo menos, umedecer para que aquela crosta fique mais maleável? Eu louvo a Deus, porque muitos de nós recebeu essa bênção de Deus através da sua palavra. Quando eles, vendo Jesus na cruz, já havia morrido, mas havia um costume de que eram quebradas as pernas das pessoas que eram crucificadas. Dos que estavam crucificados com Jesus foram quebradas as pernas. De Jesus nada foi quebrado. Mas eles furaram Jesus com uma lança e do lado de Jesus saiu água e sangue. Mas também, como disse o profeta Isaías, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Veja que a carne de Jesus foi cortada, foi partida por nós. Mas a estrutura de Jesus, os ossos de Jesus, a palavra de Jesus na sua inteireza, não foi quebrada um azinho sequer. Essa carne, também representando a veste de Jesus, na forma mais radical, a palavra inscrita na própria carne, a palavra na própria carne, no próprio sangue. Essa foi rasgada pela lança do meu pecado, do seu pecado. Mas a estrutura de um Deus 100% homem, que na carne pagou o preço por cada um de nós, que foi rasgado e ferido por cada um de nós, mas a sua palavra, essa, permanece para sempre. E foi essa que ao terceiro dia o trouxe de volta, ressurreto, em carne, porque ele é 100% Deus, 100% homem. As vestes de Jesus. Não devemos rasgar mais as vestes de Jesus.
Vamos acessar a sua palavra, nos lembrando de que ela não deve sofrer nenhum tipo de adaptação. Nós é que devemos nos adaptar a essa palavra. A gente faz uma inversão que não leva a lugar nenhum. Não adianta querer colocar o pecador dentro de Jesus. É incompatível. Mas se Jesus estiver dentro do pecador, ele vai ganhar a forma de Jesus. Certo? Às vezes, a gente quer pegar o pecador e botar ele dentro da forma. Agora nós vamos fazer um jeito para você ser assim. E você vai ser uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa, não é, que não é ela mesma. É incompatível. Agora, quando Jesus entra dentro da pessoa, aí a pessoa, de fato, vira uma outra coisa. Quando a água passa no cesto, é uma outra coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me converti fazem 17 anos. Vai fazer 18. Eu já era senadora quando veio a minha conversão. Como muitos, não foi no momento do amor, foi pela dor. Eu me converti porque eu estava muito doente e eu queria um milagre para a minha vida. Eu fui atrás do milagre de Deus. Uma parte, porque nós somos o corpo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja. E quando nós estamos todos integrados, em comunhão com a palavra, nós somos aquela veste indivisível de Jesus. Aquela que não haverá soldado nenhum que terá coragem de rasgá-la para adaptá-la aos seus interesses. Essa palavra, nos vestindo, nos lavando, vai transformando as nossas vidas. E a gente, que às vezes radicaliza tanto em um aspecto da palavra, às vezes é nos valores morais, às vezes é em alguma coisa, a gente tem que prestar atenção que Ele quer que a gente tenha uma visão por inteiro da palavra. E é por isso que Ele diz, olha de tudo e retém o bem, evitando toda aparência do mal. Não é fácil, é complexo, mas é assim que Ele pede que façamos. Nosso Deus é um Deus amoroso, paciente, e Ele foi se expressando ao longo da história, e tudo o que aconteceu e que vai acontecer já está aqui, mas isso vai se revelando na história. O profeta Isaías, que falou tanto de Jesus de forma tão bonita, de forma tão maravilhosa, ele falou de um Jesus que ele nem sabia que ele estava falando. Porque ele diz, olhando para ele, nenhuma formosura víamos para que o desejássemos. Porque ele era aflito, ferido de Deus. Porque ele não achava que ele estava falando do Messias. Porque o Messias para ele era um homem bonito, um homem poderoso, um homem forte. O mais desejado de todos. E somente nós tivemos a felicidade de, depois dele, entender que ele, sem saber, falava pelo Espírito de Deus do Messias. Quantas coisas estão aqui, que estão sendo reveladas hoje. Quantas coisas continuam aqui, que vão ser reveladas amanhã. Porque Deus se revela na história. Eu vou terminar, irmãos, dizendo uma coisa, só para não dizer que não falei de meio ambiente. Está na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte: melhor é uma mão cheia com descanso, do que as duas mãos cheias, com trabalho e aflição de espírito. Quem diria que o poeta, o sábio, estava falando de desenvolvimento sustentável. Estava falando de que um dia nós iríamos começar a perder florestas, biodiversidade, que nós iríamos começar a jogar gás carbônico na atmosfera e o planeta começaria a esquentar, ameaçar a vida, termos furacões, tantas situações difíceis que estão nos dando muito trabalho e aflição de espírito.
porque nós não estávamos fazendo como está ali recomendado. Melhor uma mão cheia com descanso do que a ambição desenfreada para muito trabalho e aflição de espírito com as duas mãos cheias. Quando ele falou isso, nem sabia que essas coisas iriam acontecer. Quem falou isso, falou pelo Espírito, sem saber que nós iríamos usar tanto petróleo, tanto carvão, tanta coisa para aquecer o planeta. A palavra de Deus se revela na história. É mel tirado da rocha em diferentes momentos, para que todos, em diferentes tempos, tenham a palavra de Deus na sua cultura, nas suas circunstâncias, sem precisar rasgá-la, porque tudo já está aqui. Que Deus abençoe a igreja e que sejamos, cada um de nós, um cesto lavado por essa palavra que é indivisível. Eu vou pedir para o pastor e para a igreja que orem por mim, para que Deus continue guardando o meu testemunho, porque essa é a coisa mais importante, é que sejamos, não é, bons cartões de visita do Senhor. Deus não se apresenta por um cartão expresso, Ele se apresenta através de nós. E é por isso que ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Sueli, o Deus de Marina, o Deus de Maria. E a minha oração que eu peço a essa igreja e aos irmãos é para que o meu testemunho continue de pé diante de Deus, cada dia, cada instante. Porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E que cada um aqui peça agora a Deus: Senhor, mantenha o meu testemunho de pé, porque eu sou o teu cartão de visita. A igreja se coloca de pé, vamos abençoar a nossa irmã. Depois de uma palavra abençoada dessa, eu quero decretar que nós vamos ter sabedoria, humildade, força e coragem para tirar mel da rocha, porque a água da rocha quem faz é Deus, mas mel da rocha, responsabilidade nossa agora. Vamos abençoar a nossa irmã. Levanta a sua mão para cá, para que o Senhor Deus possa abençoá-la e segurar as suas mãos. Senhor Deus, nós abençoamos a tua filha, que nesta noite trouxe sua mensagem para este lugar. Cobre ela com o teu sangue, e que o sol esteja sobre o teu lar, a chuva sobre o teu viver. Meu Deus, em nome de Jesus, se o Senhor tem um propósito para esta mulher, ó Pai amado, para a tua serva, aonde quer que ela esteja, Pai, entre poderes, ó Pai, entre homens, Senhor, que o inferno não tenha êxito, que o Senhor Deus possa colocar no lugar certo, Senhor Deus possa restaurar a tua saúde, restaurar as tuas forças, renovar as tuas energias. Nós abençoamos como igreja, e eu confirmo, Pai amado, a bênção sobre esta tua serva. Pai amado, cerca ela de pessoas boas, de pessoas fortes, que vão, Pai, aguardar, segurar a tua mão, Pai amado, dar bons conselhos, porque na multidão de conselhos há bom êxito. Deus de Israel, seja com tua filha, livra do mal, e declaramos que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. E eu profetizo na vida dela, Pai, Isaías 41:9, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te tomo com a minha destra fiel. E eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra ti. Nós liberamos essa palavra, Pai, na tua filha, em o nome de Jesus, amém. Se você crê, de uma salva de palmas a Deus, toda honra, toda glória. Sei que há em mim a marca da promessa que Ele me fez, e quem vai impedir? Se decidir, estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Declara: O meu Deus
diante dos meus olhos. Declara: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Declara com fé e autoridade: eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho